Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Família, ontem teve a classificação do Palmeiras para a final da Copa Libertadores, né? Palmeiras que teve um resultado aí surpreendente, surpreendendo a todos aí que não esperava aí, depois de tomar 3-0 essa virada, a não ser aí os torcedores do Palmeiras que estavam com toda a fé. Mas foi um grande resultado, tá de parabéns o Palmeiras. E com isso ajudou o Bahia e outros times aí na disputa dos campeonatos internacionais, né? Ajudou o Bahia ali porque agora o Brasileirão virou G5, ajudou aí os outros times a chegar à pré-Libertadores porque virou G7 e ajudou outros times que podem ali sonhar agora com a Sul-Americana, já que abriu mais 2 vagas para a Sul-Americana. Então, vamos ver aqui como ficou a nova projeção aí para ir diretamente para a Libertadores, para a fase de grupo da Libertadores, para ir para pré-Libertadores e para se classificar para a Sul-Americana. Vamos ver como é que ficou aí, se nosso Bahia tá bem na fita, né? O Bahia que foi ajudado. Na minha concepção é até vergonhoso a gente depender de outro time para ir para uma fase de grupo da Libertadores, né? Atrás do Mirassol, né? Que na minha opinião isso é vergonhoso. Não porque eu tô atrás do Mirassol, mas porque o Bahia não consegue render fora de casa desde o início do ano, mesmo com toda a qualidade técnica, e com isso a gente precisa, no segundo ano consecutivo, de outros times para a gente ir para a Libertadores, né? Espero que ano que vem a gente possa depender só de nós para pelo menos alcançar a fase de grupo da Libertadores. Mas vamos ver aqui como ficou a projeção. Antes, já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força ao seu parceiro Binho Bahia. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Papo é Campeonato Brasileiro, com foco na Copa Libertadores da América, que vai ter final Tupiniquim, final brasileira entre Flamengo e Palmeiras, e também com foco na Copa Sul-Americana, que vai ter o Galo representando o futebol do Brasil. E o Brasileirão virou G7, sim, eu já bato o martelo, G7 no Campeonato Brasileiro. O Flamengo na quarta-feira foi a Avejaneda, na Argentina, empatou com o Racing 0-0, garantiu vaga na final. Nesta quinta-feira, o Palmeiras em casa conquistou uma excelente vitória. Uma virada espetacular. Havia perdido para a LDU em Quito, no Equador, semana passada por 3-0 e agora venceu em casa por 4-0. Teremos o primeiro brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores da América. 29 de novembro, acontece a grande final em Lima, no Peru. Ou o Flamengo ou o Palmeiras. Um dos dois vai ser o primeiro brasileiro tetracampeão da América. Palmeiras, campeão em 1999 da Libertadores, em 2020 e 2021. Flamengo, campeão da América em 1981, 2019 e 2022. Com Palmeiras e Flamengo na finalíssima da Libertadores, com um dos dois sendo campeão, então, com certeza, já antecipo aqui, bato o martelo, teremos G7 no Campeonato Brasileiro. E também vamos torcer para o Galo. O Galo que na terça-feira bateu em casa o Del Valle do Equador por 3-1 e garantiu vaga na finalíssima da Copa Sul-Americana, onde vai enfrentar em Assunção, no Paraguai, no dia 22 de novembro, o Lanús da Argentina, que nesta quinta-feira, jogando em casa, venceu a Laú do Chile por 1-0. Galo que vai tentar entrar no seleto grupo de brasileiros campeões da Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense, 2 títulos, São Paulo 1 título, Inter 1 título, Chapecoense também 1 título, e agora o Galo vai tentar entrar nesse seleto grupo de campeões da Copa Sul-Americana. Poderia até ser o Bahia, né? Se Rogério Ceni não colocasse o time em reserva contra o América de Cali. Campeonato Brasileiro, vamos lá. Ó, já coloquei aqui, G7. Então, 7 vagas na Copa Libertadores da América da próxima temporada, em 26, e mais 5 vagas na Copa Sul-Americana. Agora abrindo mais uma vaga na Sul-Americana para também o 13º colocado, que hoje, por coincidência, é o Atlético Mineiro. É o Galo. Então, se o Galo for campeão da Copa Sul-Americana contra o Lanús, o 14º colocado também vai para a Sul-Americana no ano que vem. Porque se o Galo ganha a Sul-Americana desse ano, no ano que vem disputa a Copa Libertadores América. E aí abre uma vaga para o Brasil na Sul-Americana, essa vaga ficaria herdada aqui pelo Ceará. Então, por enquanto, do 8º até o 13º colocado na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Mas deixa eu falar aqui do G7. Por que G7, Paulinho? Como assim? O campeonato nem terminou ainda. Faltam 8 jogos para várias equipes no Campeonato Brasileiro, 9 para outras. Como é que tu já disse é G7?
Pelo seguinte, pessoal. Para não ser G7, o oitavo colocado, que hoje é o Vasco da Gama, que é o balizador, então, para o G7, o oitavo colocado, que é o Vasco da Gama, ele teria que, no final do campeonato, ultrapassar ou o Flamengo ou o Palmeiras, porque um dos dois vai ser o campeão da América, certo? Palmeiras campeão, vai ter que ultrapassar do oitavo lugar, passar pelo Palmeiras, ou então passar o Flamengo, se o Flamengo for campeão. O Vasco tem 46% de aproveitamento, certo? O Vasco tem mais 8 jogos para fazer, mais 24 pontos para disputar. Se o Vasco ganhar todos os jogos a partir de agora, vai chegar a 66 pontos e 20 vitórias. Ganhando todos os jogos. 66 pontos e 20 vitórias. O Palmeiras já tem 62 pontos. O Flamengo já tem 61. Então, se o Palmeiras aqui fizer mais 5 pontos, e se o Flamengo fizer mais 6 pontos, o Palmeiras tem que fazer 5 pontos em 9 jogos. E o Flamengo 6 pontos em 9 jogos. Então, se o Palmeiras fizer 5 pontos e o Flamengo fizer 6 pontos, nas últimas 9 rodadas, eles já não serão mais alcançados pelo Vasco. Então, por isso que já é G7, cara, pessoal. Porque eu faço projeção aqui. O Vasco, por exemplo, com o aproveitamento atual, chegaria a 53. Mas digamos que o Vasco aumente esse seu aproveitamento atual, que aumente bastante, vai subir mais na tabela aqui, mas não vai conseguir alcançar o Palmeiras e o Flamengo lá no final do campeonato pela projeção de momento. Então, já é G7, com certeza, G7 no Campeonato Brasileiro. Então, neste momento, estariam indo para a fase de grupos da Copa Libertadores da América da próxima temporada. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e o Bahia, também com vaga direta nesse momento para a próxima edição da Copa Libertadores. Por que os 5 aqui? Porque, digamos, Palmeiras campeão. Palmeiras iria como atual campeão da América para a próxima Libertadores e o Flamengo, por exemplo, pelo Brasileirão, mais Cruzeiro, Mirassol e Bahia. Se o Flamengo for o campeão da América, ele, Flamengo, vai para a próxima Libertadores como o atual campeão da América. Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Bahia iriam pelo Campeonato Brasileiro. Assim como o Fluminense e o Botafogo, que nesse momento estariam indo para as fases iniciais da Copa Libertadores da América, que nós convencionamos aqui no Brasil de pré-Libertadores, certo? Então é o seguinte, ó, o Vasco tem 42 pontos, no máximo pode chegar a 66, Palmeiras tem 62, Flamengo tem 61. Então logo, daqui 3, 4 rodadas, os dois com certeza não poderão mais ser alcançados pelo Vasco da Gama, pelo andar da carruagem, pela projeção de momento. Então por isso que eu bato o martelo aqui, vai ser G7 no Campeonato Brasileiro. Muito bem. Vasco da Gama nesse momento. Vasco da Gama com 42, São Paulo com 41, Corinthians e Grêmio com 39, Bragantino e Atlético Mineiro com 36 estariam indo para a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Aqui eu já expliquei, né, pessoal? Se o Galo for o campeão da Copa Sul-Americana, ele vai no ano que vem disputar a Libertadores. E aqui tem tudo, rapidinho, família, tem tudo para virar ali um G8, né? G8 de Libertadores, porque Fluminense e Cruzeiro, que estão aí na semifinal da Copa do Brasil, está ali, né, entre os 7 primeiros ali. Então, se um deles for campeão, abre mais uma vaga, porque eles já vão direto pela Copa do Brasil e aí vira G8, né? E aí abre mais uma vaga aqui, né, pro 14º, que é o Ceará, para a Sul-Americana. E se o Atlético Mineiro for campeão, abre mais uma vaga pro 15º, né, que é o Inter. Então ficaria um time só fora da de alguma competição internacional no ano que vem da Série A. Fora os 4 que cair, só vai ficar um fora se tudo aí der certo pro time brasileiro. Para você ver o quanto é fácil você buscar uma competição internacional, né, no Campeonato Brasileiro aí, né? Abre vaga para um time aqui no Brasileirão para a Sul-Americana no ano que vem. Se o Galo for campeão da Sul-Americana, então estaria levando o Ceará para a Copa Sul-Americana do ano que vem, porque aí o Galo vai disputar a Libertadores. E se o Galo perder a decisão para o Lanús na Copa Sul-Americana, ele, Galo, estaria garantindo aqui a última vaga para a Sul-Americana da próxima temporada. Ceará com 35, Inter com 35, Santos com 32, Vitória com 31, matematicamente ainda Fortaleza e Juventude, Fortaleza 27, Juventude com 26, estariam ainda disputando nesse momento, faltando para alguns times aqui 8 jogos, para outros 9 partidas, disputando ainda uma vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Mas a informação é esta: com a final brasileira entre Flamengo e Palmeiras na Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro, sim, já virou G8, G7.
talvez G8, mas por enquanto já virou G7. Confirmo. Por que é G7? Porque o Vasco da Gama, que é o 8º colocado, não vai ter condições, pela projeção de momento, de ultrapassar lá no final. E é isso aí, né, galera? É isso aí, né? Virou G7 ali, provavelmente vira G8, né? Eu acredito ali que... Beleza, o Vasco e o Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil, mas na minha opinião, o favorito da Copa do Brasil é o Cruzeiro. E em segundo, o Fluminense, que vem jogando muito bem aí nos últimos jogos, né? Acho que os dois é o favorito. O Vasco também tá jogando bem, né? O Vasco tá jogando bem, pode ganhar essa Copa do Brasil. Mas o meu favorito aí, o meu palpite é o Cruzeiro aí ser campeão da Copa do Brasil. Só que aí dá a vaga aí, né? Dá até quem tá na zona de rebaixamento, como Vitória e o Fortaleza, cria aí esperança de conseguir escapar e ainda buscar uma Sul-Americana aí, se tudo der certo. Mas duas observações que eu trago aqui no final do vídeo. A primeira é que a gente ontem observou o quanto vai ser difícil, o quanto é difícil outro time, sem ser os dois gigantes do Brasil, que é Palmeiras e Flamengo, disputar com eles dois alguma coisa, cara. O Palmeiras ontem virou um jogo que eu acho que outro time no Brasil não viraria ali, né? Sabe? Aquela virada que deu ali, eu acredito que outro time não ia virar, não, pai. Eu já me vejo, se fosse o Bahia tomando 3-0 fora de casa, o primeiro a inventar uma desculpa seria o Rogério Ceni na coletiva, né? A gente vai continuar vivo, mas sabe como é, tá difícil, mas com a força da Fonte Nova, possa ser que a gente faça um gol lá, mas não vai ser fácil. O Rogério Ceni já ia falar isso, velho, na coletiva. Então a gente vê que não é para qualquer um, né? A segunda observação que eu quero fazer é o Atlético Mineiro na final, cara. Irmão, o Bahia tem muito mais... O Bahia tem muito mais time que o Atlético Mineiro, cara. O Bahia joga muito mais futebol do que o Atlético Mineiro. A única coisa que tirou a gente dessa final aí, diga a você, cara, a única coisa que fez a gente sair dessa final aí foi o Rogério Ceni botar o time reserva contra a América de Cali. Ele prejudicou a gente ali. De tudo que aconteceu no ano aí, que a gente foi do amor ao ódio com o Rogério Ceni. Essa Sul-Americana tá toda nas costas dele, porque ele botou o time alternativo contra a América de Cali. Eu não vou esquecer isso tão cedo. Mas pode ser que a gente também fosse eliminado pelo Fluminense das oitavas de final, já que o Fluminense tirou a gente também na Copa do Brasil. Mas eu não acho não, cara. Eu não acho não. Acho que a gente ia eliminar o Fluminense em um desses dois competição aí, e que a gente tinha tudo para chegar na final, mas o Rogério Ceni entregou ouro. E é isso aí, né? Esperar para ver no ano que vem se a gente consegue tomar vergonha na cara e disputa alguma coisa grande. Mas nesse ano ainda, eu fico com alento, eu fico com a felicidade que é o seguinte: tudo indica que se o Bahia conseguir vencer as 4 de dentro de casa, o Bahia consegue a vaga direta para a fase de grupo da Libertadores. A gente não precisa passar por aquele pânico aí de pré-Libertadores, né? Só basta vencer os 4 de dentro de casa e quem sabe aí ganhar uma fora, né? Quem sabe, porque fora de casa você sabe como é, né? Mas ganhando as 4 de dentro de casa, fazendo 12 pontos aí, o Bahia chega a 61, né? O Bahia vai chegar ali a 61, tudo indo, nós classificamos aí para fase de grupo da Libertadores. Mas vamos ver como é que vai terminar essa competição aí. Deixa aqui nos comentários se você preferia o Bahia na Libertadores ou na Sul-Americana, que é um debate bom do torcedor do Bahia. Você acha que o Bahia tem mais chance de ser campeão de uma Libertadores ou ser campeão de uma Sul-Americana? Ou você prefere o Bahia só indo passear na Libertadores ou brigando por título na Sul-Americana? A gente também vai ter que ver aí o elenco que vai ser montado, né? Se for um elenco bom, é melhor ir para Libertadores e ser campeão da América. Se for um elenco meia boca, antes a gente ficasse na Sul-Americana. Mas eu quero a opinião de vocês. Já vai deixando um like, se inscreva no canal para dar aquela força ao seu parceiro Bim Bahia e até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.